Bom, iniciar a gravação, pessoal, boa noite. Bom, vamos para a nossa última agenda, né, de PHP MySQL, agenda 8. E daí a gente vai dividir aqui o nosso objetivo em duas partes. O mergulhando no tema e também o fichário. O fichário é a atividade que vocês devem entregar, tá bom? A gente às vezes chama, né, atividade, né, de agenda, né, mas aqui, como vocês têm que produzir alguma coisa e enviar, a gente separa entre atividade de fichário e atividade de questionário, ou simulado, tá? Que é o que vocês já andam fazendo desde o semestre passado, tá bom? Então, essa daqui é para vocês produzirem alguma coisa, que daí eu falo mais um pouquinho mais para frente. Aqui a gente vai encerrar o nosso conteúdo falando sobre alguns comandinhos. Só queria aproveitar e pedir, inclusive, a participação de vocês aqui do fórum, porque eu coloquei uma síntese, né, sobre o que a gente tem lá, tá? Então, vou dar um zoom aqui, ok? Então, temos aqui, ó, o fórum de debate, né, que daí a gente fala sobre a última agenda de PHP, e temos 4 tópicos. Primeiro tópico, né, comando de importação, include e require, tá? A gente já tinha abordado isso daqui, né, em outras agendas, os comandos de importação, porque eu já tinha separado em blocos, que é um princípio que a gente tem de boa prática de programação, o princípio de responsabilidade única, ou seja, a gente não cria arquivos que ele faz muita coisa. Cada arquivo faz uma coisa muito bem definida, e por isso daí a gente consegue trabalhar com ele. Nas outras agendas que a gente tinha trabalhado, deixa eu só voltar aqui. Deixa eu pegar um aqui, por exemplo, ó, agenda 6, né? A gente tem lá o nosso material da agenda 6, certo? Então, a gente tem uma telinha de excluir, tá? Essa telinha de excluir só exibe os dados para a gente confirmar. E uma outra página apenas para fazer o comando de exclusão, tá? Então, um vai ter o comando delete, que é esse arquivo aqui, tá? Que é o excluir action. Em outro momento, a gente tem a parte também, né, de exibir os nossos dados, tá? Deixa eu ver onde que ele está aqui. Ó, uma listagem. Então, essa listagem é onde a gente tem o nosso comando, né, para fazer a nossa consulta, que é o comandinho aqui, ó, select. Ok? Aí depois a gente também aproveita, né, aqui a nossa tela para fazer a atualização. Então, mais um arquivo para fazer a atualização. E daí a gente também tem, né, o atualizar action, tá? Que é esse carinha aqui. E esse atualizar, daí ele tem um comando update. Então nós temos as operações do CRUD, só que elas estão separadas, com select, insert, update e delete. Ficam em arquivos separados. Para a gente poder combinar eles, principalmente aqui quando a gente está refazendo toda a conexão, toda vez que a gente vai utilizar comando SQL, a gente vai ficar usando, né, o comandinho para fazer a conexão, a gente já pode deixar essa conexão externa. E eu já tinha colocado para vocês lá nos fóruns também um link, né, sobre o GitHub, que daí eu tinha colocado também um exemplo de como que a gente coloca esse trecho em um outro arquivo e como que a gente consegue chamar esse arquivo para poder funcionar daqui para baixo, né? Bom, beleza. Então, a partir daí, a gente já tem essa ideia do que a gente vai estar trabalhando. Daí a gente tem mais um outro ponto, tá? Que daí eu já vou abordar aqui rapidinho, das opções que nós temos de guardar variáveis no cliente. Acontece o seguinte, aqui nas barras, né, de ferramentas, a gente sempre tem, em todos os navegadores, desde 2018, né, a barra de ferramentas de desenvolvedor, tá? Então tá aqui esse carinha, ele abre aqui, de alguns, né, quando vocês colocam para exibir, ih, apertei o botão errado, era esse botãozinho que eu queria. E quando vocês mandam exibir, por padrão, ele aparece aqui à direita, tá? Mas eu gosto de colocar ele ali embaixo, mas vou manter aqui como se fosse para vocês, certo? Então a gente tem aqui várias opções, e uma delas é a parte de armazenamento. Eu acho que aqui ele está chamando de aplicativo. Isso.
Então, quando a gente grava informação dentro do navegador, né, quando a gente está trabalhando com uma aplicação distribuída, a gente tem trecho de código que ele funciona no navegador e outro que é o servidor, que é o PHP. Então, a gente tem armazenamento, né, de algumas coisas que a gente pode manter aqui, tá bom? Então, a gente tem armazenamento local, a gente tem esse IndexedDB, tem os cookies, tá? E também armazenamento de cache. Basicamente é isso, e depois a gente tem alguns aqui que eles são compartilhados, né? Dependendo do banco, do navegador que está sendo utilizado, tem até mais um outro tipo de banco de dados que a gente pode utilizar. WebSQL ou SQLite, tá? Que é o que a gente utiliza aqui como armazenamento. Armazenamento local é a forma de ser tratado dentro do próprio navegador. Tá bom? Esses aqui, eles não são operados necessariamente através do servidor. Como a gente está trabalhando aqui com um script de servidor, que é o script PHP, a gente deve, então, usar as operações para criar, né, essas variáveis e deixar elas salvas dentro do navegador. O navegador é o que eu estou chamando aqui de cliente, tá? Sendo o servidor e o cliente. Então, o cliente, o navegador, a gente pode mandar pelo PHP ele criar um arquivo e ficar salvo dentro do navegador. Isso daqui é os cookies, tá? Então, daí a gente tem vários cookies aqui, ó, que a gente consegue aproveitar, que são gerados aqui pelo PHP. Só para lembrar, o nosso ambiente, ele também usa o PHP, tá? Então, aqui a gente tem até mesmo funções que geram cookies para a gente poder gravar aqui. Daí a gente já vai ver na agenda também, que faz parte do nosso conteúdo, ok? A sessão também tem aqui, ó, um armazenamento de sessão, que são as informações que a gente consegue puxar, que estão lá dentro do servidor. Só que no caso, a gente não está carregando essas informações de sessão, né, do nosso servidor, e deixando também uma cópia delas aqui no nosso navegador. As informações aqui do login, por exemplo, elas estão salvas somente lá no nosso servidor da ETEC, né, o EAD-TEC, tá bom? Que são as informações de sessão, e a gente tem comandos, né, para poder usar isso. Como essa é uma estratégia usada pelo back-end, qualquer linguagem de programação usada para back-end vai ter uma função correspondente a essa sessão, tá? O que eu estou querendo dizer? Aqui a gente está usando o PHP como site, né, do nosso EAD-TEC, mas ele poderia ser Java, que vocês já conheceram. Então, a gente tem lá um comandinho em Java, que ele cria e usa a sessão. Se fosse em C#, coisa que a gente vai ver a partir da próxima agenda, ele também tem em C# a função de sessão. Se fosse JavaScript, também tem sessão. Python, também tem sessão. E assim por diante, tá? Ruby, né, que são as tecnologias mais modernas, Perl, Go, né, e assim por diante. E daí a gente consegue fazer uso dele, ok? Que é o uso das variáveis através de sessão, através do servidor. Mais um outro negócio é quando a gente vai colocar o site para ele funcionar na internet, que é a nossa publicação do site, tá bom? Então aqui já tem uma síntese. Aqui a gente já tem uma forma já abreviada do que tudo tem ali na apostila, ok? Da parte de publicar na internet, existem alguns planos de hospedagem gratuitos. Esses aqui são os que eu recomendo, que eu já usei. Eles são bem legal, né? Dá para a gente aproveitar bastante aqui para poder aprender como que usa um plano de hospedagem, ok? Deixa eu ver. Pessoal, eu cuido aqui de um site daqui de Sorocaba, e daí eu vou encerrar a gravação para daí poder mostrar para vocês como que funciona o painel de controle deles, tá? Porque eu não gostaria de ficar expondo lá os dados que tem, tá bom? Para evitar ataque, beleza? Bom, enfim, e daí é um outro plano que a gente tem aqui, do HostGator, tá? Só que ele só tem as versões pagas, não tem versão gratuita, ok? Beleza, então, entendendo do que se trata, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode publicar aqui. Então, aproveitando, a Bianca ela tinha feito uma pergunta, né, sobre o que deve ser enviado agora, né, nessa atividade de fichário. Daí eu expliquei aqui, né, que é o conceito do CRUD. Então, explicar o que é o CRUD, as operações que a gente tem do CRUD, coisa que vocês já viram
nas últimas 4 agendas, né? E daí vocês podem pegar o código, porque é o que é sugerido aqui, tá? Beleza? Você pode criar uma apresentação para os exemplos práticos, você pode criar um vídeo, né? Deixa eu ver. Monte uma apresentação. Para isso será necessário abordar o projeto desenvolvido nos exemplos práticos. Esses exemplos práticos são as atividades de você no comando, que é colocado lá na apostila, tá? Então aqui a gente tem uma partezinha de você no comando, então é utilizar esses conceitos que a gente tem aqui, tá bom? Beleza? Então faz parte também, no caso aqui, a agenda 6 como um todo, que ele tem os comandos de listagem, cadastrar, que são as operações que a gente tem do CRUD, tá? Deixa eu ver se aqui ele fala explicitamente o CRUD. Não, não tem nenhum trecho que fala sobre o CRUD. Mas vamos ver se aqui na nossa agenda 8 a gente fala sobre ele. Não, não está aqui falando, mas eu acho que a gente já abordou isso em outra agenda. Mas de qualquer forma, vamos lá. Professor, Oi, só tira uma dúvida para mim. Não, na verdade são duas. Eu tenho um projeto pessoal, que eu até mandei um e-mail para o senhor perguntando a respeito e-mail? um correio técnico, né? Certo. Então, eu encaminhei para o senhor me respondeu. Eu posso fazer baseado num projetinho pessoal que eu tenho aqui, porque as minhas agendas ficaram meia cotadas, sabe? Eu fiz uma parte em um computador, outra parte em outro. Então, assim, eu não tenho todos os arquivos juntos, mas eu tenho um arquivinho de CRUD que é pessoal, não tem nada a ver com as da ETEC, mas é um CRUD. E eu preciso montar um slide, ou eu posso fazer o vídeo com a apresentação do CRUD funcionando e explicando os conceitos. A ideia é essa, de você só apresentar ele funcionando. Não precisa já estar pronto lá na internet, tá? Mas a ideia é de mostrar um trechinho de código e também explicar o conceito e mostrar já o resultado, a página, né? Ali no navegador. Não, entendi, professor, mas, eu não, mas aí, no caso, se eu fizer o vídeo explicando isso, eu não preciso montar os slides, né? Pode ser no formato ou só de apresentação de vídeo ou só de slide, como vocês quiserem. O importante é de Ah, vocês legal. conseguirem descrever, tá? Ah, entendi, professor. Beleza, obrigado. A minha dúvida era essa mesmo, porque eu estava pensando em Ele- fazer tudo em vídeo, mas aí o senhor falou de slide, eu achei que era obrigatório o slide também. Não, deixa eu até voltar ali, se não me engano, deixei bem. Não, não coloquei. Apresentar o projeto. Teve um correio tech que eu respondi, avisando que pode ser, aqui ó, não precisa hospedar, mas ele pode ser e ou vídeo e apresentação. Você pode, vídeo ou slides, né? Se vocês quiserem fazer também no formato PDF, fazer um Word e exportar ele para PDF, pode ser também. O que a gente vai cobrar aqui de vocês? Que vocês expliquem o que é o tal do CRUD, tá? Beleza? Mostrar um código e mostrar que esse código ele funciona, que seja no vídeo, que seja na apresentação, o que para vocês for mais interessante. A propósito, tem uma ferramenta que é o gravador de passos, tá? Aqui a gente pode editar e selecionar, né? Fazer aqui algumas operações. Eu tinha que estar gravando, perdão. Ó, então, gravando aqui, fecho esse aqui, clico aqui no menu de fórum e para a gravação, tá? Então, olha só o que ele faz. Interessante. Ele já mostra, né, o que está sendo feito, né? Ele faz aqui um descritivo, beleza? Fala onde que foi clicado, mostra qual é a tela, né? Bem interessante aqui, né? Pelo menos ao meu ver, eu acho bem interessante.
E aqui, né, mais alguns passos. Vocês podem aproveitar de usar essa ferramenta que tem já no Windows, o gravador de passos, tá? Para vocês fazerem essa apresentaçãozinha, né? Porque daí ele já vai tirando o print ali automaticamente. Aí vocês colocam lá para adicionar comentário. Aí vocês podem salvar isso daqui e mandar, né, ó, formato zip. Já está pronto aqui. Eu vou considerar aqui, né, desde que vocês mostrem trecho de código, né? Aqui eu só naveguei dentro de um site. Deixa eu fazer um outro. Para daí a gente ter aqui a ferramenta bem elaborada mesmo. Ok? Estão todos prontos. Nova gravação. Não vou salvar isso daqui. Nova gravação. Então aqui, ó, tem um trecho de código. Tem aqui outro trecho de código. Mais um trecho de código. Tá? Daí a gente vem aqui no champ. Vamos lá no admin. Eu tenho aqui a agenda 6. Tá? E eu tenho o tal do cadastro. Então vamos preencher isso daqui. Exemplo. Gravador de passos. Deve ser o contrário, né? Nome gravador de passos. E aqui exemplo. Gravador @passos.com. Adicionar. Beleza, tá? Volta aqui e manda parar. Então, ó, mostrando trecho de código, tá? Beleza, de cada um deles, certo? Aí depois eu voltei aqui no champ, cliquei no admin, fui lá, naveguei, certo? Preenchi aqui os campinhos. Ele até mostrou, né? Onde eu errei. Deixa eu só aumentar aqui. Ah, ele vai indo de ponto em ponto, eu não sabia disso daqui. Aqui ele está falando quais são os comandos que eu utilizei, Tab, Shift Tab, o que foi digitado. Mas eu deveria ter mostrado também o que eu acabei clicando, né, para cadastrar. E acabei não fazendo isso. E aqui ele não mostrou o resultado, ele ficou em zoom, né? E daí acabou complicando aqui um pouquinho. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Por exemplo, aqui na parte do cadastro ele não mostra direito. Mas isso daqui já serve, né, para a gente poder considerar como a tal da apresentação, para ficar um pouquinho mais fácil, tá bom? Beleza? E é óbvio que vocês podem colocar um comentário e aproveitar desse comentário e explicar o que está sendo feito aqui, né? Mostrando, então, né, o arquivo de conexão, apresentando a conexão, ok? Ó, daí ele tem ali um título, né? Beleza? E assim por diante. Espero ajudar aqui vocês um pouquinho a como fazer, então, essa apresentação. Acho que vocês não conheciam essa ferramenta, né? Gravador de passos. O que acharam? Fica legal, né? Beleza, então pode aproveitar aí, ok? Então vamos lá. Na agenda 8. Deixa eu ver. Certo, então aqui a gente está falando sobre os comandos, né, de inclusão, que a gente tem dois, né, o include required, eles também têm as subversões dele, que é com o sufixo once, tá? Caso a gente entre em algum processo de recursividade, onde um arquivo chama outro, que chama outro, que chama outro, que chama o primeiro. Então, no lugar de ficar abusando, né, de ficar entrando em um loop infinito que invoca mais um, invoca mais um, invoca mais um, a gente pode utilizar esse sufixo once, né, para daí a gente poder garantir que ele não vai ficar importando novamente os arquivos, tá? E daí a gente tem a diferencinha, né, de quando a gente utiliza o comandinho de inclusão
e o comandinho também de require. O include, se a gente não conseguir acessar o tal do arquivo, ele gera um aviso. Já o require, se ele não encontrar o arquivo, ele não conseguir acessar, então ele causa erro, tá? Então, eu acho mais interessante utilizar o require, né? Porque o require, ele vai tentar invocar um arquivo e esse arquivo ele é fundamental. Sem ele, a gente não vai conseguir fazer o propósito do nosso objetivo aqui. Então, seria interessante causar o erro fatal para, no momento que a gente está produzindo, ele dar esse alerta para a gente, né? Não um alerta, de fato, um aviso, mas sim uma mensagem tão crucial a ponto de a gente não ter que parar de avançar e rever o erro que aconteceu, tá bom? Às vezes a gente escreveu o nome do arquivo errado ou coisa do tipo, tá bom? Deixa eu ver. Então ele vai fazer aqui a separaçãozinha, né? Ele tem um botãozinho ali entrar para a gente fazer o login. Então ele verifica as caixinhas, tá? Deixa eu ver. E aqui a gente tem o comandinho, né? Da nossa conexão, para a gente poder usar. E daí ele separa, né? Em arquivo de conexão, tá? E ele até pede para a gente chamar esse aqui de conexão BD. Então, em algum momento, no outro arquivo, a gente vai precisar utilizar o require once conexão DB. E aqui a gente tem as duas expressões, com ou sem parênteses, tá bom? Tanto faz. Ok? E daí a gente já pode, a partir do momento que a gente vai lá e invoca o arquivo, é como se ele já criasse a variável a conexão, e aí a partir dela, a gente pode então invocar a conexão para executar um comando para a gente. Beleza? Então esse aqui é o tipo, né, de conexão quando a gente faz ou usa, né, conectar um arquivo no outro, é quando a gente consegue invocar ele, com o comandinho de require e comandinho também de include, tá? Aqui a gente está separando, né, em dois arquivos diferentes o estilo, né, como que eu posso dizer? O nosso layout. A gente separa antes, né, do início do body, depois com o encerramento do body. Então, antes do início do body, a gente chama de cabeçalho.php e o finalzinho, o rodapé, é rodapé.php, tá? E daí a gente pode, então, invocar os dois arquivos separadamente. Coloca um conteúdo, antes dele cabeçalho, depois dele rodapé. Que é o que a gente tem aqui, tá? Essa aqui é uma prática muito utilizada, muito popular, tá? De a gente segmentar aqui o rodapé. Esse rodapé aqui nem faz muito sentido, tá? Existem outros sites que eles utilizam, então, um rodapé mais avançado. É o caso nosso do Doubletree Schools. Então, lá embaixo, o rodapé dele, olha o tamanho desse daqui, né? Toda página que a gente for utilizar aqui, ele tem um rodapé, né, com todas aquelas informações. Então, é interessante de a gente separar essa primeira parte aqui de cima, tá? Como sendo o nosso cabeçalho, e essa outra parte aqui de baixo como um rodapé, tá bom? Só um exemplo, ok? Bom, vamos lá. Continuando, né? Aí a gente tem as nossas variáveis de seção, tá bom? Então, para que serve a seção? Serve para quando a gente precisa gravar uma variável que ela vai ser comum entre outras páginas, enquanto o usuário estiver navegando no nosso site, né? Então, a gente precisa iniciar essa seção, e daí a gente usa a seção no formato de variável superglobal. Variável superglobal, que nem a gente já tinha visto, get, post e o request, a gente tem a variável de seção, que é uma variável comum entre todas as páginas. Ela se torna super global porque é uma variável, né? Só que a gente não precisa declarar ela já existe. Se a gente não utiliza esse comandinho session start, ele sempre vai retornar essa variável como vazia. O session start, quando a gente utiliza nas páginas, ele vai manter, né, a seção que foi carregada da última página do mesmo site, tá bom? Então a gente pode criar aqui, ó, session start, e a gente vai gravar dentro da posição como se fosse um array, como se fosse uma lista. A gente dá um nome, né, para essa seção e grava um valor de variável, tá? Cria outro nome e grava outro valor. E daí em outras páginas a gente pode ir lá e chamar, né, aquelas variáveis. Qual é o valor que vai retornar?
o valor que foi salvo, tá bom? Essa daqui já é um literal. O interessante seria a gente fazer um formulário de login, por exemplo, para daí a gente poder receber ali um nome e idade, né, da pessoa para a gente poder usar, tá bom? Aqui, então, por exemplo, a gente tem, ó, o nome e senha, tá? Que daí a gente está fazendo o nosso processo de autenticação e a gente verifica lá se o usuário que a gente tem dentro do banco de dados, o nome é igual o nome que foi fornecido pelo post, né? E daí depois ele verifica se a senha que ele também recebeu é a mesma senha que a gente tem lá, tá? A gente poderia ter utilizado uma outra expressão aqui, mas tudo bem, não tem problema. Tá? Então, se a gente tem a mesma senha, então, beleza, o usuário ele já pode acessar o sistema, ele já está bem-vindo ali. Caso contrário, a gente tem que avisar ele que o login está inválido. Daí ele tem que voltar para a página inicial, tá bom? Isso aqui se a senha não tiver certo. Aqui a gente tem mais um outro erro, né? Ele ainda continua chamando de login válido, mas esse else é o else desse if. Esse if ele verifica se daquela consulta que a gente tem, a gente encontrou alguma linha, que a linha não é nula. Em que momento que a gente tem a linha? Quando o usuário ele informa um nome de usuário e esse nome de usuário ele existe no banco. E quando a gente não tem linha? A gente não tem linha quando o usuário informado ele não existe. Então aqui a gente até pode colocar uma mensagem de erro, só que não é recomendado. Esse daqui seria para senha inválida e esse daqui para usuário inválido. Não é interessante porque isso fere, né, uma estratégia de segurança, tá bom? Beleza? Mas enfim. Continuando então, para verificar se a gente tem a sessão. Ah, sim, na hora que a gente vai lá e verifica que a gente tem realmente o usuário e a senha correta, a gente pode gravar isso daqui na sessão, qual é o nome do usuário que ele foi autenticado, né? Então a gente cria uma variável chamada logado e coloca a variável que a gente recebeu, nome, tá bom? E daí, em outra página, a gente pode verificar, olha, eu tenho a sessão, né? Se eu já iniciei a sessão, então se eu não iniciei a sessão, aí eu venho aqui e mando iniciar a sessão. Aí eu verifico, olha, eu não tenho, né, um usuário logado, então o que que eu vou fazer? Eu vou redirecionar, esse é um comandinho de redirecionamento, né, o header location, que ele serve para a gente interromper o uso desse script e começar a carregar outro script, que é esse de acesso negado. E daí ele também até pede para criar a página, né, de acesso negado, e daí ele verifica, né, nessa outra página, que ele está chamando de verifica acesso.php, para daí ele interromper essa daqui e jogar para essa mensagem, né, falando que ele precisa fazer o login. E daí nesse login, então ele vai para a página inicial, para a página index, ok? E toda página que a gente vai utilizar, né, a gente vai precisar sempre desse acesso. Então a gente verifica se o usuário ele está logado, porque aqui dentro desse verifica acesso, que é esse arquivo aqui, ele é executado todas as vezes. Então, se em algum momento a gente tem ali a sessão, só que a gente não tem o usuário logado, ele vai interromper e mandar lá para o index. Caso contrário, ele vai continuar usando o script normal, que é o que a gente tem aqui. Então, verifica acesso, deu ruim. Ele vai para o acesso negado, dando certo, então ele continua, ele exibe o cabeçalho, coloca o conteúdo e depois o rodapé. Tá bom? Beleza? Então esse aqui é o formato que a gente utiliza, né, para fazer a autenticação e também gravando com sessão. Aí logo em seguida a gente tem o processo de sair dessa autenticação, que é o logout, tá? Só para lembrar, log, que a gente chama, é registro. Então a gente tem registro de entrada, login, e o registro de saída, logout, tá? Então, aqui no momento que a gente vai sair, a gente tem que apagar aquela sessão. Então, daí a gente utiliza o comandinho unset. Unset serve para a gente apagar uma variável dentro, né, de um array, ok? Beleza? Espera aí, tem alguém perguntando aqui? Não, né? É, beleza. Agora eu entendi do que vocês estão falando. Voltando lá. Certo.
Deixa eu ver. Tá, aqui a gente utiliza as informações no formato de cookies, né? Os cookies são biscoito, né? E esses biscoitos, eles têm prazo de validade, né? Então, você não vai comer um biscoito velho, um biscoito vencido. Então, toda vez que a gente precisa gravar uma informação, um formato de cookie, a gente vai falar quanto tempo que a gente vai ficar com aquele cookie, por quanto tempo ele é válido, né? Então, é uma informaçãozinha que a gente põe lá e a gente dá um tempo de vida para ele, tá? Então, a gente coloca também por quanto tempo ele vai ser usado. Aqui a gente está usando uma expressão que a gente pega hora, minuto e segundo, né? Um formato numérico, e a gente está somando por mais 24 vezes 3.600. O que é esse 3.600? Para quem não entendeu, é 60 vezes 60, tá? Então vamos lá, por que 60 vezes 60? Porque como é o formato hora, minuto, segundo, então, se eu for falar que essa variável ela vai durar um dia, eu tenho que pegar um segundo e multiplicar ele por 60 para dar um minuto. Aí eu multiplico ele por 60 para dar uma hora. Daí eu multiplico também por 24 para dar um dia. Tá bom? Então a gente poderia resumir essa expressão aqui por esse valor, tá? Ou então ter colocado, que nem eu mostrei para vocês, 60 vezes 60 vezes 24, tá bom? E daí a gente soma com essa função time. A função time retorna hora, minuto, segundo, dia, mês e ano também, tá? Para daí a gente poder garantir quanto tempo, né, que a gente está usando daquela informaçãozinha. Deixa eu só verificar aqui onde que estava. Não, eu fechei, né? Doubletree Schools. Ah, não, ali é data type. Eu queria date type. Não, 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 não. PHP date. Ó, funçãozinha aqui time. Né? A gente até pode utilizar uma outra expressão, né? Pegando daquele tempo e subdividindo ano, mês e dia que nem a gente tem aqui. Nosso formato é diferente, né? O nosso formato é dia, mês e ano. Só que separado por barra, né? Só que esse T que a gente tem aqui, ele está vindo, né, da função time. Aqui a gente aproveita esse T para exibir outras informações, tá? Então, ele é um número, e se a gente somar, né, com 24 vezes 60 vezes 60, então a gente tem o dia de amanhã, tá bom? No mesmo horário também, ok? Beleza? Então, só para mostrar para vocês. Ok, então aqui ele explica um pouquinho mais sobre qual é o propósito disso daqui. Aqui a gente tem a função setCook, mas a gente também tem a função para a gente recuperar os nossos cookies, tá bom? Aqui no Doubletree Schools o contexto nosso ele está um pouco mais explicadinhos aqui, né? Deixa eu ver onde que tá, não é... Ah, tinha aqui date time. Poderia ter pego daqui. Tá, então a gente tem os cookies aqui, né? Bom, o cookie, né, na verdade, para a gente usar ele, a gente grava ele com um setCook para poder recuperar ele, a gente lê como uma variável superglobal também, né? O comandinho getCook, ele já foi, já morreu, ele foi depreciado, né? A funçãozinha que é utilizado hoje é dessa expressão. Tem um outro menino dessa sala aqui que eu acabo meio que cobrando dele parar de usar uma expressão que também foi abolida, né, do PHP. Ainda usa, né, mas, por exemplo, o getCook, se não me engano, a partir da versão 7 ele já não usa mais, tá? E daí aqui a gente tem a expressãozinha para recuperar qual é a informação que a gente tem dentro daquela validade. Então, esse cookie name que a gente tem é o tal do user, que foi gravado o nome de um usuário, tá? E ele vai durar por um tempo. Para daí poder recuperar qual é essa informação, a gente pega com esse underline cookie. É que não está sendo falado aqui na agenda expressamente, né, qual é o comandinho para recuperar, mas é esse. Mas é só para finalizar, para falar para que serve e tudo mais.
tem um videozinho, né? Se vocês quiserem continuar vendo mais um pouco, tá bom? Como que faz o uso da variável cookie, tá bom? E daí a gente finaliza aqui também falando como que a gente grava um site na internet, né? Que primeiro a gente tem que gravar o nome dele na internet, né? O registro de domínio e também como que a gente vai lá e coloca os arquivos, né? Nesse domínio, tá bom? Então aqui tem os videozinhos, né? Explicando como é que ele funciona. Tem aqui o Felipe Deschamps também. Eu gosto bastante do conteúdo dele, só que eu só peço um cuidado, porque esse cara aqui não é programador, tá bom? Apesar disso, o conteúdo dele é muito bom. Esse aqui é bravo. Esse aqui é o Gustavo Guanabara. Ele tem um monte de curso lá, tudo gratuito. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, é bem completo ali a variedade que ele tem, né? Aqui, em relação ao nosso curso ele é um pouco mais aprofundado em relação aos conceitos, né? Mas o dele é mais variado, o que vocês vão precisar usar. Eu acho que vocês já devem ter visto alguma coisa do Gustavo Guanabara nas agendas de DS do semestre passado, né? Na hora que vocês tinham que usar o Java, para usar o JOption Pane, para usar um vetor, para usar uma matriz, o vetor bidimensional, né? E ele explica muito bem, bem legal, tá bom? Beleza, daí falando aqui sobre a hospedagem, tá bom? Da hospedagem, tem vários sites que na hora que vocês vão contratar, não é o caso desses aqui, tá? Esses aqui, eles oferecem o plano de subdomínio. Deixa eu voltar aqui. Ó, Hostinger, Infinity Free e Our Space. Ele não cria um site para você, ele cria um subsite. Então você cria um subsite dentro do Hostinger, um subsite dentro do Infinity Free e um subsite dentro do Our Space. Quando você quiser utilizar um nome próprio, por exemplo, aqui, ó, o EAD Tech, ele não é um site próprio, ele é um subsite. Ele é um subsite do governo brasileiro. O governo brasileiro tem um subsite chamado SP. Dentro do SP a gente tem um subsite chamado CPS. E dentro dele a gente tem as outras coisas. Para quem não entendeu, vamos lá. Site.gov.br, tá? Aqui a gente também tem o subsite, o SP.gov.br, tá? Ele está falando que esse carinha aqui, ele não usa HTTPS, tá? É o HTTP. E daí ele é redirecionado para um outro subsite. Outro subsite que a gente tem aqui é o CPS, do Centro Paula Souza. Mais um subsite que a gente tem aqui é a DTech. Repararam que são vários sites? Então, aqui a gente também chama de subdomínio, tá? Então, esses sites que a gente tem aqui, né? Eles oferecem no mesmo formato. Se você quiser utilizar um site próprio para você, um nome próprio, você tem que vir aqui nesse site. Registro.br, tá? Então eu vou criar um site lá para lançar o PlayStation 5 Pro, tá? Então vamos lá. PlayStation 5 Pro. Então daí a gente vem aqui e consulta. Beleza, está disponível. Eu posso criar um site chamado playstation5pro.com.br. Por quê? Esse aqui é o site do registro.br. Então tudo que é do domínio .br a gente pode utilizar. Qual site que a gente viu que ele era .br e a gente não pode usar porque ele já existe? Era o gov. gov.br. Opa, cliquei no botão errado. Gov, vamos ver. Não está disponível. Ah, que pena. Mas a gente não precisa só fazer apenas, né, .com.br. Existem outras modalidades, né? Então a gente tem o .com.br, .net.br, .wiki.br, .etc, tá? Para negócios, cultura, educação, poder público, gov, é o que a gente está usando, né? eadtech.sp.gov.br, tá bom? E daí são instituições do governo. Existem outros aqui também
que é por cidade, que é por profissão, tá? Tem bastante coisa aqui para vocês conhecerem e é aquela faixa de preço que eu tinha mostrado para vocês, tá? PlayStation 5 Pro. E tá aqui, ó. É só você ir lá e pagar o quanto tempo você quiser, beleza? Pessoal, então eu acho que vocês entenderam o objetivo aqui da nossa agenda, né? O que é para a gente produzir em relação à entrega da atividade, como que vocês podem fazer ele também, tá? Ah, só para finalizar sobre o CRUD, tá? É uma abreviação de um acrônimo, né? Para as operações que nós fazemos, que os usuários eles vão fazer, tá? Então aqui a gente também tem o site do Developer Mozilla ele explicando, tá? O que a gente pode utilizar. Então são as operações básicas que a gente utiliza, né? Como exclusão e assim por diante, né? Para mexer no banco de dados. Aqui ele fala também no Wikipedia, né? A abreviação que a gente tem, existem também outras abreviações, tá? No caso, para banco de dados relacional, que é o caso do MySQL, então a gente utiliza essa abreviação de CRUD, tá bom? E daí são as operações que o usuário ele vai fazer indiretamente do banco de dados através de uma interface, tá? Então a gente vai dar os comandos de MySQL que ele vai acessar através de uma página HTML que é controlada pelo PHP, tá bom? E daí por isso que a gente tem uma página apenas para cadastrar, né? Que é o insert. A gente tem um apenas para listar, que é o select, outro para editar os campinhos, o update, e outro também para confirmar a exclusão de algum registro lá do banco de dados. Beleza? Bom, como eu tinha combinado com vocês, acho que vocês já devem estar esperando por isso. Vou mostrar agora o site, tá? E daí isso daqui é ainda um conteúdo premium e também para evitar ataque lá do outro site, tá bom? Então vamos lá, parar a gravação.